E os 4 times brasileiros estão nas oitavas da Copa do Mundo de Clubes. Cara, assim, particularmente, eu tenho que, além de reconhecer o quanto o futebol sul-americano foi bem e competiu muito bem a ponto de conseguir classificações merecidas, mas além de reconhecer isso, eu tenho que admitir, e sem vergonha nenhuma, admitir o meu erro de ter subestimado os times brasileiros. Inclusive, eu só acreditava que Palmeiras e Flamengo iriam se classificar nos seus grupos. Eu via como bem possível a possibilidade do Fluminense se complicar ou contra o asiático ou contra o africano, que dirá ter jogado bem melhor do que o Dortmund e sair com a sensação amarga de um empate que era para ser vitória do time carioca. E o Botafogo, assim, era... Eu não tinha a menor intenção de, por exemplo, apostar que o Botafogo se classificaria. Eu não fiz isso. E, assim, admito que errei, mas eu estava, assim... A minha percepção era de que passaria o PSG com o pé na porta e o Atlético de Madrid sendo competitivo ali contra o Botafogo e vencendo e passando contra o Seattle sem dificuldades. Estava completamente errado. O futebol sul-americano representado pelo futebol brasileiro foi muito além das expectativas, muito além da análise de boa parte das pessoas que comentam sobre o futebol. E eu reconheço essa análise, eu entendo essa análise, mas o que eu acredito que a gente tenha que fazer é reconhecer que estávamos errados e, assim, ficar com a sensação de, que representação o futebol brasileiro teve no primeiro Mundial de Clubes nesse formato. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense fizeram a história. O Botafogo, inclusive, com um jogo que entra para a história. A gente sabe que a vitória do Flamengo contra o Chelsea, ela é muito relevante. A gente sabe que o jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund também é relevante, mesmo sendo um empate. A gente viu como o Fluminense se portou naquela partida. O Palmeiras ter passado como líder do grupo também é relevante. Agora, o que o Botafogo faz contra o Paris Saint-Germain é para entrar na história do clube. E já está. O Botafogo não só ter se classificado e por muito pouco não ter sido líder do grupo com os 2 europeus, o grupo tido como o mais difícil da fase de grupos, ele ainda venceu o atual campeão da Champions League, que tinha sido campeão menos de um mês antes. Então, esse foi o nível dessa fase de grupos. Claro que ainda se pode sonhar muito. Agora, apesar de que Palmeiras e Botafogo já se enfrentam nas oitavas, o Flamengo enfrenta um Bayern de Munique poderosíssimo e o Fluminense talvez acabe tendo um caminho mais acessível a depender do adversário que venha, que ainda pode vir inclusive a Inter de Milão, mas já é reconhecer o quão grande foi esse feito e, cara, agora, amigo, a final é o limite, tudo é possível. O que esses times mostraram de nível de competitividade, o Palmeiras líder do seu grupo, sim, o grupo com o europeu menos abastecido, digamos assim, o Porto, que inclusive faz uma campanha péssima, decepcionante, mas o Palmeiras se mostrando superior como tinha que se mostrar em relação aos seus adversários, ainda flertando com o segundo lugar, desnecessariamente no último jogo, mas indo buscar um empate, jogando ali 10 minutos nos minutos finais, e sendo o líder do grupo com justiça. Foi o melhor time do seu grupo. E assim o fez, líder do grupo e com vislumbre de pegar um Botafogo agora e obviamente jogar de igual para igual, fazer um grande jogo. E numa dessa, meu amigo, o caminho para Palmeiras e Botafogo se abre com destino à semifinal. O lado da chave que Palmeiras e Botafogo caíram, assim como o do Fluminense, inclusive o Flamengo foi o que pior se deu nesse cenário, porque além de enfrentar o adversário mais difícil de cara, enfrenta uma chave que, se passar do Bayern, tem o Paris Saint-Germain. E ainda de quebra nos outros jogos, você tem ali Manchester City, você tem ali Real Madrid, pode ter, e ainda pode ter Inter de Milão. Então é o cenário mais complicado para o Flamengo. Mas Palmeiras e Botafogo estão com o caminho assim para sonhar, amigo. Porque agora, se passar, vem Benfica ou... Agora me fugiu. Benfica ou o Chelsea. Benfica ou o Chelsea. Sinceramente, a gente viu o que o Flamengo fez contra o Chelsea. E não dá pra, de maneira alguma, dizer que nem Palmeiras nem Botafogo não possam desclassificar quem vier. Tirar ou o Chelsea ou o próprio time do Benfica. O próprio Botafogo, a campanha do Botafogo, apesar da derrota contra o Atlético de Madrid, que
não é nem um pouco do que boa parte daquele jogo se mostrou, era pelo menos um empate, mas mesmo com ela e a segunda colocação, o Botafogo faz a história contra o Paris Saint-Germain, o Botafogo vence o seu jogo como tinha que fazer contra o Seattle Sounders, passa em segundo do grupo com 6 pontos, 2 vitórias em um grupo que era dado como ele fora de qualquer jeito. Eu não vi ninguém nesse meio tempo falar que o Botafogo se classificaria. E o Botafogo não só se classifica, mas como vence a maior pedreira do campeonato. O Paris Saint-Germain chegou para a Copa do Mundo de Clubes como o time a ser batido, como o time mais difícil de se jogar, como o melhor futebol apresentado na temporada europeia. E o Botafogo venceu com propriedade, venceu no seu modelo de jogo, venceu com eficiência, com um golaço ainda de quebra do Igor Jesus. Então, por si só, a campanha do Botafogo até aqui já é histórica. E é como, assim como é para o Palmeiras, é para o Botafogo. Se degladiando contra outro brasileiro em um jogo que, ok, a gente podia ter um pouco mais à frente, mas já que está nessa fase, esses caras se enfrentam, esses caras se conhecem e participaram de um domínio nos últimos 3 anos do futebol sul-americano, junto ao Flamengo. Então, e o próprio Fluminense fazendo uma grande campanha na Libertadores também, até por isso se classificando, mas tá tudo em aberto para os dois e depois disso, meu amigo, semifinal é muito possível, e tudo se devendo a uma grande campanha de fase de grupos. Aí a gente tem o Fluminense que, ok, empata agora no jogo contra o Mamelodi, flerta um pouco com uma eliminação, porque o Mamelodi jogou até melhor em boa parte do que o Fluminense, e caso perdesse o Fluminense estaria fora, então arriscou um pouco com isso, mas é um time que faz um grande jogo contra o Dortmund, consegue 2 pontos nesses 2 empates, merecia a vitória contra o Dortmund e fez o seu dever contra o Ulsan Hyundai, virando o jogo. É uma campanha um pouco mais irregular do que as outros brasileiros, mas em compensação que foi premiada, que pode vir de lá o River, que, ok, é um confronto sul-americano e vai estar tudo em aberto, muito equilibrado. Pode vir o Monterrey, também vai ser muito equilibrado. E pode ter o maior grau de dificuldade contra o Inter de Milão, mas que também vem mal das pernas. É um time da Inter de Milão que teve uma campanha até, ainda é líder do seu grupo no momento que eu estou gravando, mas não se sabe se vai manter. O jogo é mais tarde, inclusive, no momento que eu estou gravando. Está em caminho em aberto e está de um lado da chave, mas fragilizado na teoria. E aí a gente tem o Flamengo, que é o líder do grupo e foi a campanha junto a do Botafogo mais convincente, até mais do que a do Botafogo. Na realidade é o único time que chegou a 7 pontos, se não me engano. O Palmeiras, ele tem 2 empates, então ele só chega no máximo 5. É isso mesmo, empatou com o Inter Miami, empatou com o Porto, o Botafogo fez 6, o Fluminense fez 5 também. O Flamengo faz 7 pontos. Então dá uma demonstração do quanto o elenco do Flamengo é qualificado, do quanto o trabalho do Felipe Luiz é muito bem executado, e agora enfrenta um Bayern de Munique e pode sim jogar de igual para igual. A realidade é essa. Com o que Bayern e Flamengo apresentaram, tudo bem que era fase de grupos, tudo bem que os alemães reclamaram muito da condição climática e tudo mais, porém, o Flamengo com o futebol que chega, com a confiança que chega, a gente viu o Botafogo ganhar do PSG, a gente viu o Flamengo ganhar do Chelsea, e o Flamengo mostra um nível de competitividade que, num jogo em 90 minutos, com um plano de jogo bem executado, a gente pode ver mais uma grande vitória assim, histórica. Então, é chegar nas oitavas com perspectiva de mais, para os quatro. Mas, independente do que aconteça nas oitavas, já é muito grande o que os representantes brasileiros fizeram no primeiro Mundial de Clubes da FIFA, nesse formato, óbvio, né? E lembrando, só um país tem 4 times nas oitavas. E esse país é o Brasil. Então a gente tem que pensar muito sobre o futebol brasileiro e sobre o quanto a gente não nos subestima a si mesmos e o quanto não é valorizado o quanto deveria o futebol brasileiro, a ponto de mais investimento, melhores condições em estádios, melhores gramados, melhor infraestrutura para times menores, o quanto é possível fazer essa liga ainda mais relevante para o mundo, não só para nós, porque qualidade os principais times aqui têm, e a gente sabe que não são só eles que têm. Então, é um vídeo apenas para reconhecimento do quanto o futebol brasileiro representou, e muito, todo o país no primeiro Mundial de Clubes nesse formato. Valeu, tamo junto, até o próximo. Não esqueça de comentar onde quer que você esteja assistindo, e se você não me segue ou não é inscrito, faz esse favor, é de graça e nos ajuda muito. Valeu, tamo junto, tchau.